Olá, meu nome é Vladimir. Convido aqui mais uma vez meu amigo Sarge para darmos sequência a uma série de vídeos. Vamos falar da etimologia, da origem da palavra, da sua aplicação nos dias de hoje e como não era no princípio da criação. Palavra de número 8, trabalho. O trabalho, como conhecemos hoje, é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano. O conceito da palavra é formada pelo elemento teológico que tem referência no livro de Gênesis, chegando até os dias de hoje, né? Vou usar aqui Gênesis 2, versículo 15, abro aspas. E Deus pegou o homem e ele o colocou no jardim do Éden para trabalhar ali e guardá-lo. Fecho aspas. Desde o início da existência do homem, né, Deus já fez com esse intuito, né, de trabalhar e cuidar. É da natureza do homem, né, apreciar o trabalho das próprias mãos, né. Hoje tem um cientista, se não me engano, um filósofo, não sei ao certo, mas ele diz que a profissão, o trabalho do futuro é ensinar, né. É importante falar sobre essas duas palavras, né? Trabalhar e ensinar, né? Como se deve trabalhar, né? Porque como a gente está abordando aqui, o salmista também é bem claro, né? Quando ele diz no Salmo 90, abro aspas, fazes prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faze prosperar. Fecho aspas. É dito, né, na sequência de Gênesis, que é do suor do seu rosto que comerá o pão dessa terra. Então não adianta você tentar ludibriar ou tentar não seguir esse conceito do trabalho, né, o si só, porque senão você não tem, né, o ganho por si, né, não tem a satisfação pessoal, né, a conquista, né. Trabalho que foi feito aí pela esquerda, né, para que ensinasse uma ideologia totalmente errônea com a da criação, né. O Sarge vai abordar aí a etimologia da palavra, que em hebraico trabalho significa avodar, e tem outros adjetivos também. Shalom Lekulam. Olá a todos, aqui quem fala é o Sarge. No hebraico, a palavra relacionada a trabalho é avodar. E ela significa mais literalmente serviço, não fugindo do sentido de trabalho também. Ela é formada da raiz avad, do qual se originam as palavras escravo, servo e criado, seguida do verbo também servir ou lavrar, por exemplo. Essa mesma raiz origina-se ainda alguns nomes de personagens das escrituras: Obed, servo, Obadiah, servo de Iá, que seria o nome do Eterno encurtado, né? Yud-He. O nome do Eterno tem 4 letras, né? Yud-He, Vav-He. Usado as 2 primeiras letras, né? Yud-He fica Iá, servo de Iá, Obadiah. Abidão, servidor, ou aquele que serve. Abdi, meu servo, e etc. Poder trabalhar é uma bênção. Muitos falam que o trabalho é uma maldição, mas é uma interpretação equivocada. O trabalho não pode ser o nosso foco principal. O nosso foco principal tem que ser Deus, o serviço a Ele, né? Ao Eterno, não o serviço secular. Mas a gente deve trabalhar para viver, mas a gente também não deve viver para trabalhar. É bom trabalhar para obter o nosso sustento, e Deus se alegra de pessoas que batalham e não são preguiçosas, como tem várias referências sobre isso no livro de Provérbios. Em todas as áreas das nossas vidas somos chamados para dar um bom testemunho, incluindo nos nossos trabalhos. Devemos ser pontuais, responsáveis, fazer sempre o melhor que podemos. Como eu falei anteriormente, muitos acham que o trabalho é uma maldição, ao falar que só foi dado depois do pecado de Adão e Eva, mas está errado. Em Gênesis 2:15 fala assim: e tomou o Eterno Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, já tinha designado ao ser humano um trabalho ali antes do pecado no Éden de Adão e Eva, igual falou bem o Vlad. Nessa passagem a gente tem a raiz de avodar, que é avad, onde tem o verbo lavrar. Isso aí foi antes, né, do pecado de Adão e Eva.
já tinha sido dada essa função de trabalhar o ser humano. Só que o detalhe é que antes era sem esforço, isto é, o suor do rosto veio depois do pecado, e a mulher iria sofrer ao ter o trabalho de parto. Essa palavra vodá, ela é usada em vários contextos, por exemplo, no contexto de trabalho, literalmente. Fala assim em Salmo 104, verso 23. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho, até a tarde. Tem também o contexto de servo, quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. No caso, o verbo servir, que ele diz no sentido de não servir como escravo, é que a pessoa trabalharia recebendo salário, ao contrário de escravo que não recebia salário. Assim como tem o exemplo em Esdras 8:20. E dos netineus, aos quais Davi e os príncipes haviam posto a serviço dos levitas, 220 netineus, e os nomes de todos eles foram registrados. Onde está a palavra a serviço dos levitas, onde está serviço, está a palavra avodá. Aí é no contexto de servo, né? De trabalho, não de escravo. Essa palavra ela é usada no contexto de escravidão também. Igual diz em Êxodo 1, verso 14. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, e com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Essa palavra servidão é onde consta a palavra avodá, no contexto de escravidão, né? Mas também tem o contexto de serviço ao eterno, né? Que é a dinâmica da adoração também. Pois o exemplo está no livro de Josué, capítulo 22, verso 27. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Eterno diante dele, com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos, não tendes parte no Eterno. Onde está escrito serviço do Eterno, é onde está a palavra avodá. E como podemos analisar, né, e ver todos os dias nos jornais como que é feito o trabalho da mídia, dos nossos representantes, de personalidades que se destacam nos seus trabalhos, e você vê como o Brasil está em um nível atrasado em relação a servir, a trabalhar, primeiro do cidadão, em servir a sua pátria, e depois o seu dever, né? E depois do seu direito de trabalhar para adquirir o seu sustento. Como que foi forjado uma história ao qual se trabalharam na mente de crianças e jovens dentro de um sistema corrupto e ineficaz, que é o socialismo, e hoje temos um grande trabalho colocar de forma clara e transparente a real pretensão desse trabalho que muitos governos passados tentaram e tentam induzir na nossa sociedade um sistema errôneo, trabalhando contra as leis divinas e promovendo as leis humanas de forma ao contrário da criação, né? Porque, como o Sargent bem lembrou, o homem foi criado num propósito de trabalhar e cuidar e servir, né, ao próximo, né? E é engraçado que os trabalhadores do povo acabaram de ser eleitos aí vereadores e prefeitos, vão trabalhar agora por toda uma cidade, né? O prefeito pela cidade, os vereadores vão trabalhar para fiscalizar aí o que os prefeitos andam fazendo, né? Com dinheiro público. E você vê, né, que como trabalham, né, para manipular a massa, né? Ao mesmo tempo que temos um conservador eleito aí em BH, dos mais votados, temos um trans também,
O trabalho da agenda da nova ordem, ele está sendo sutilmente projetado. Basta ver o trabalho que a Damares vem fazendo, que não tem nada de conservador, nem o do presidente também não tem nada de conservador. É bem sutil, mas poucos estão observando, né? E todo esse trabalho que estamos tendo aqui de informar, dentro da palavra, né? Do significado da palavra, tudo está interligado, né? Em relação ao que acontece dentro da nossa sociedade entre os poderes da Constituinte e os poderes relacionados ao livro da Igreja Católica. E pouca gente consegue observar que as sociedades são fundadas a partir desses dois poderes, né? E os vereadores aí vão legislar pelo povo e o prefeito trabalhar pela melhoria da cidade para o povo, né? Através das contribuições dos impostos pago pelo povo através do seu trabalho. Então, para quem acha que não tem nada ligado, tudo está relacionado, tudo é explicável a partir do momento que você entende as leis divinas, as primícias da lei. Aí você vai ver o porquê desse trabalho da Igreja Católica de estar aí propagando essa inverdade, do protestantismo também propagando a inverdade da inverdade, que é um trabalha o nome e o outro trabalha a imagem. A idolatria é a mesma. Pois é, né? Falando em idolatria, vamos combater ela. Falar lá do princípio, né? Das origens. Desde o princípio era o monoteísmo, né? Então vamos falar de Gênesis. A gente tinha citado anteriormente Gênesis 2:15, onde Deus diz para o homem lavrar a terra. Mas olhando de forma mais ampla, quando Deus criou Adão e Eva, ele mandou que eles tomassem conta da terra e dos animais. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu lembro que também Deus tinha dado trabalho para Adão, né, de dar nome aos animais. Gênesis 2:19-20. Havendo, pois, o eterno Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e todas as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Aí já entra em Eva, né? Voltando ao contexto aqui, aí tinha esse trabalho e tal, todo trabalho era bom e agradável, mas depois da transgressão tanto de Adão quanto Eva, todo o trabalho passou a se tornar mais duro, difícil, né, como falamos anteriormente. A Bíblia diz em Provérbios 25:13, o mensageiro fiel é para quem o envia como o frio da neve na época da colheita, porque refresca a alma do seu amo. Isso mostra que o empregado fiel, ele não é apenas um funcionário de uma empresa, mas ele é um colaborador. Enfim, o colaborador é aquele que fortalece a empresa, né? Tá lá para somar. O funcionário é aquele que só vai receber o salário, né? Ele cumpre uma tabela ali e vai receber o seu salário. Por quanto tempo continuarás deitado, ó indolente? Quando despertarás de teu sonho? Com um pouco mais de sono, de descanso, de distender os braços deitado, e te alcançará a pobreza como um ágil caminhante, te atacará a necessidade como um homem armado. Isso aí fala da preguiça, né? Pessoa que tem preguiça de trabalhar. O trabalho a gente deve fazer ele de bom grado. O trabalho, mesmo depois da transgressão humana no Éden, ter se tornado mais duro, mais difícil, não é uma maldição, como muitos dizem, mas uma bênção. Vou falar um relato de Eclesiastes 3, do 9 ao 13. Que proveito advém para aquele que labuta em sua tarefa,
Apercebi-me das tarefas estabelecidas por Deus para a ocupação do homem. Tornou bela cada coisa conforme seu tempo, e pôs em seu coração a ânsia de compreender o que ele faz, do princípio até o fim. Percebi que nada lhe é melhor que se regozijar na prática do bem, por toda a extensão de sua vida. Também que comer, beber e poder se alegrar com seu trabalho é uma dádiva divina. Então, essa falácia de que o trabalho é uma maldição sendo caída por terra, né? Mas existem trabalhos ilícitos. Todo trabalho com a prática, que ele em si é uma prática de transgressão da Torá, é um trabalho ilícito. Por exemplo, a prostituição, como muitos dizem por aí, que é de forma errada, como a gente já viu, a primeira profissão foi dada no Éden. Muitos dizem que essa é a profissão mais antiga, né? Mas é ilícito pela Torá. É o ganho em cima de uma relação sexual ilícita, a prostituição. Por exemplo, tem outro exemplo que o tatuador ele obtém lucro por meio de uma prática proibida pela Torá, entre outras profissões, né? Se a pessoa usa de seu trabalho de forma ilícita, por exemplo, para enriquecimento ilícito, roubo, também está contra a vontade do Eterno. O Criador, ele criou tudo baseado na ordem e não no caos, diferente do que dizem essas sociedades secretas, né? A ordem pode existir apenas por meio do bem e não pelo caos. O caos é o oposto da ordem. Como podemos trazer o bem para a nossa realidade? Como a gente pode fazer isso? Obviamente praticando ele, que é o cumprimento dos mandamentos do Criador, e não praticar coisas que ele proíbe. Para toda a humanidade existe um padrão mínimo, que é o que a gente tem falado aí desde o primeiro vídeo da nossa série, que são as 7 leis de Noé. Sem esse padrão estabelecido, tudo é vão e tudo é utopia, ou seja, é uma mentira. Cumprindo essas 7 leis, a gente está servindo o Criador, ou seja, trabalhando, entre aspas, para ele. Como foi dito, né? O trabalho do ser humano desde o princípio em se desviar da lei divina vem sendo apregoado séculos após séculos, né? Esse trabalho vem sendo disseminado, né? Pelo visto que todos nós sabemos, né, que a fé monoteísta é o cerne da Bíblia. Basta ler de Gênesis a Malaquias que isso é nítido. E para quem quer comparar com o trabalho feito do Novo Testamento aí, é só ver que até o próprio JC aí fala sobre idolatria. Próprios evangelhos aí fala sobre isso. Gálatas, alguns outros livros aí. Então é um trabalho sutil que vem sendo colocado há milhares de anos aí dentro da sociedade e hoje colhemos o resultado, né? Somos o reflexo dele, né? Olha a sociedade como vive hoje, né? Famílias vêm trabalhando séculos após séculos para deter o poder e esconder a verdade, né? Propagar através do trabalho midiático que fazem aí, propagam fake news, não é de hoje. Graças à tecnologia isso está cada vez mais sendo divulgado e a verdade consequentemente aparece, porque ao mesmo tempo que tem a fake news, tem o trabalho de promover a fake news, tem outros que tem o trabalho de promover a verdade, né? Então é um trabalho também devagar, né? Pelo fato de que as mainstreams aí de grande poder aquisitivo conseguem anular as pessoas que têm um pouco de discernimento, né? De conhecimento em relação a como somos tidos como experiência, né? Através do meio e da mensagem. Então, basta abrir os jornais cada dia e ver que há um trabalho sendo feito, não é de hoje, para que todos nós não consigamos pensar por si só, né? É isso, que todos nós possamos trabalhar também nós mesmos para cada dia sermos melhor que ontem e que o Eterno nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.